capítulo de número 2, nós vamos estar lendo apenas o versículo de número 3. Livro de Jó, capítulo 2, vamos estar lendo o versículo de número 3. Nós também estaremos transmitindo por meio da live, tem sido uma ferramenta, um instrumento para alcançar aquelas pessoas que estão impedidas de vir até o templo, mas que podem acompanhar a palavra do Senhor pelas suas casas. Então diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Amém? O livro de Jó é um dos mais belos livros poéticos da Bíblia, né? Uma história que muitas pessoas se identificam muito e que admiram muito a atitude desse homem que Deus utilizou como poderoso instrumento para que o seu nome fosse glorificado, para que o seu nome fosse honrado por meio das suas atitudes. Eu estava pensando no decorrer desses dias, dessa semana, acerca do propósito da igreja. Entre tantos propósitos que a igreja tem, nós sempre tentamos focar numa síntese desse propósito, que nós possamos definir com apenas uma palavra. E propósito esse que tem sido deturpado com o passar dos tempos, por causa do secularismo, por causa de alguns escândalos no meio evangélico, que não deveria de ser a novidade para nós, até porque o Senhor Jesus ele sempre disse que a árvore seria conhecida pelos frutos. E ele disse que a igreja não seria enganada pelos falsos profetas, porque não tem como um espinheiro dar um bom fruto, nem uma árvore boa dar espinhos. Ele disse: pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Então a igreja, ela foi chamada para dar bons frutos. Mas muitas pessoas têm confundido este propósito. Muitas pessoas têm achado que a igreja, ela apenas é um local onde pessoas fracas encontram alívio por meio de palavras motivacionais. A igreja é um local, sim, para pessoas fracas, mas ela não é um centro de autoajuda psicológico e emocional. Muitas pessoas acreditam que a igreja é apenas uma comunidade terapêutica, um local onde pessoas, por meio de uma confissão de fé, largarão vícios, pessoas se consertarão emocionalmente, psicologicamente. Algumas pessoas acham que a igreja é um local de alienação e de se conformar com coisas que estão diante de nós sem poder reagir. As pessoas também acreditam que a igreja é um lugar de limitação, e porque acreditam também que na igreja não pode ser feito nada. Então as pessoas confundiram o propósito da igreja com o passar dos anos. Mas o propósito da igreja é glorificar o nome de Deus. Nós somos chamados para que o nome de Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é comissionado a imitar esse Cristo. E a imitação desse Cristo por meio da pregação da palavra, seja verbalizada ou seja por meio de atitudes, levam o povo, as nações, enfim, toda a humanidade a conhecer o Deus Criador de todas as coisas e glorificar esse Deus. Porque as pessoas identificam que o ser humano ele está caído e que as pessoas são perversas. Portanto que hoje é muito difícil nós termos relacionamentos de confiança, não é assim? É muito difícil. Hoje ninguém confia em ninguém.
E quando você pode confiar em alguma pessoa, você entende que é Deus na vida daquela pessoa. É o Criador, é a imagem e semelhança de Deus intacta por meio da reconciliação em Jesus Cristo que faz com que essa pessoa se mantenha com tais atitudes. Então eu gostaria de falar acerca de algumas situações quando que nós glorificamos a Deus. Porque Jó, embora ele tenha passado por tudo isso, no fim glorificaram o nome de Deus, seus amigos, esposas, as pessoas que conheciam a Jó. Jó, por meio de suas atitudes, fez com que o nome de Deus fosse glorificado. Então vamos pensar em atitudes nossas que glorificam o nome de Deus. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui queremos viver para a glória de Deus. Queremos entender que nós não estamos aqui nesse mundo sem propósito algum, mas que nós estamos aqui nesse mundo com um grande propósito: de servir, de adorar e de glorificar o nome desse Deus tão bondoso que tem cuidado de nós. Então nós glorificamos o nome de Deus quando nós somos pacientes nas provações. Parece meio corriqueiro, mas eu hoje tenho dificuldade de ouvir testemunhos e de conversar com pessoas que realmente, verdadeiramente, foram pacientes em meio à aprovação. Eu conheço muitas pessoas que toleram a aprovação, eu conheço muitas pessoas que se adaptam à prova que estão passando, mas eu não conheço pessoas que têm a paciência de Jó e que glorificam a Deus quando passam por essas provações, sem murmurar, sem reclamar e sem mudar as suas atitudes, sem mudar a sua missão que foi dada por Jesus Cristo. Olha só, nós vamos ver que aqui no próprio versículo 3, que Jó se manteve íntegro e paciente, mesmo sendo provado, mesmo perdendo tudo o que ele tinha. Jó não deixou de ter comunhão com Deus. Jó não rejeitou os ensinamentos daquele que ele havia experimentado, porque Deus, você não conhece ele na teoria. Deus, você experimenta ele. Você tem experiências com Deus. Teoricamente, muitas pessoas conhecem Deus. Teoricamente, muitas pessoas conhecem Deus, mas experimentar a Deus são poucos. Poucos experimentam a Deus. Porque se muitos experimentassem a Deus, o mundo não estava do jeito que está. O mundo não estava nesta decadência. Então, quando nós passamos com paciência as provas, nós glorificamos o nome de Deus. Quando a pessoa que está lá fora vê a luta que estamos passando, a dificuldade que estamos passando, a dor que estamos sentindo, e nós nos mantemos firmes e com alegria falamos do Senhor, isto glorifica o nome de Deus. Um evangelho tão superficial que tem sido pregado hoje, onde se você tem algum problema, seja problemas financeiros, seja na sua área, na saúde ou em qualquer área da sua vida, Deus não está aprovando. Alguns dizem que ser pobre é uma evidência que Deus não está próximo dessa pessoa, ou que ficar enfermo, Deus não está aprovando as atitudes dessa pessoa. Que maneira superficial de pregar um evangelho triunfalista, que na verdade não tem base na cruz, e sim na ideologia de homens. Porque o evangelho de Cristo nos ensina que o sofrimento faz parte da vida cristã. Mas o que alivia o fardo do sofrimento, o fardo pesado de nossas vidas, é o próprio Cristo, que garante isso para nós, que nele nós estaríamos aliviados, independentemente do momento que nós estamos passando, independentemente da luta que nós estamos passando. E o próprio Cristo nos dá argumentos suficientes para nós sermos pacientes em meio à prova.
Ele diz que estaria conosco todos os dias, e se Ele está conosco, é uma evidência e um externar que a vitória está garantida, porque Cristo venceu a morte e venceu este mundo. Então, nós temos base bíblica para suportarmos qualquer tipo de luta neste mundo com extrema alegria, com paciência, aguardando o tempo do Senhor para as nossas vidas. E alguns vão me dizer, mas pastor, muitos tiveram paciência e partiram desse mundo. Então, se eles partiram com Cristo, a sua espera acabou, porque um lugar melhor eles herdaram. Errados somos nós em pensar que a vitória de Cristo nos traz apenas esse mundo. A vitória de Cristo naquela cruz foi muito maior. E a vitória, a consumação de todas as coisas para nós, seres humanos, que fomos alcançados pela graça, é a glória do porvir. Então, suportar com paciência é um dever do cristão. É um dever, porque se nós confiamos em Cristo, nós não temos por que nos desesperar em meio às aprovações e às lutas. E quando esperamos com paciência, o nome do Senhor é glorificado. Eu gosto muito do testemunho de um pastor que ele é um pastor americano e escritor de livros, Gary Chapman. E ele disse, ele era psicólogo e ele tinha uma irmã que congregava com ele e paciente também. E essa irmã estava em fase terminal e sempre eles se reuniam com os filhos, e ela estava sempre com um sorriso estampado, sempre com muita alegria, sempre instruindo e ensinando os seus familiares a fazerem o mais correto. Certo dia ele foi lá honrar ela e disse assim: eu me alegro com a tua força, com o teu caráter, porque mesmo sabendo que humanamente, pela medicina, você está prestes a partir daqui, você continua fazendo o melhor, você continua ensinando seus filhos da forma correta. E ela disse: pastor, eu ensinei os meus filhos a viver, agora eu preciso ensinar os meus filhos a morrer. Nas nossas atitudes, o nome de Deus é glorificado. Eu louvo a Deus por pessoas que têm uma atitude dessa, porque essas pessoas não fazem com que aqueles que amam ela venham desistir da caminhada pela primeira luta, pela primeira dor, pelo primeiro sofrimento, não. Essas pessoas ensinam que servir a Deus, que servir a Cristo vale a pena. E que servir a Cristo não depende do que estão falando lá de fora, mas sim depende daquilo que a palavra nos instrui. Que vale a pena. Que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Seus pecados foram perdoados. E que uma nova vida nós temos. E esta nova vida, ela não está alicerçada nos recursos desse mundo, mas ela está alicerçada no firme alicerce que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A rocha, onde pode vir qualquer dificuldade pode vir. A nossa casa não é abalada, porque esse alicerce não permite que a estrutura da nossa vida se acabe aqui nesse mundo. Também, quando nós honramos a Deus diante dos incrédulos. O nome de Deus é glorificado quando nós honramos a Deus diante dos incrédulos. Lá em Atos, capítulo 26, verso de número 28, vai nos trazer aqui um claro exemplo de quem honra a Deus diante dos incrédulos. Olha só, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuadisse a me fazer cristão. Olha a resposta de Paulo. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias.
Paulo, no momento que ele foi preso, ele poderia ter exigido os direitos de cidadão romano e não precisaria nem ir até César, nem ir até Roma, mas Deus havia revelado a Paulo que levaria ele para Roma para ganhar almas em Roma. E Paulo, no momento que ele foi fazer a sua defesa, ele não se defendeu das acusações, ele não se defendeu apenas do sistema que tentava prender ele, mas ele pregou Jesus Cristo. Ele honrou a Deus e o plano de Deus de salvar toda a humanidade, diante de reis, governadores e pessoas que estavam ali fazendo um julgamento se ele deveria ou não pagar. Hoje, nós somos desafiados a desonrar Deus. Muitas vezes no meio onde nós estamos inseridos, no nosso trabalho, as nossas amizades. Hoje eu percebo que as pessoas cultivam muito mais amizades com pessoas que não conhecem a Cristo do que propriamente com a igreja. Eu vejo uma inversão tão grande e assim, nós não devemos ter inimizade com ninguém. Mas nós precisamos cultivar bons relacionamentos. A semana passada eu falei acerca do Salmo que fala: não sentais à mesa com os escarnecedores. Porque muitas vezes em alguns meios, os filhos de Deus desonram a Deus com as suas atitudes e com as suas palavras. Se envergonham de Deus e não glorificam a Deus. Eu fico perplexo em ver pessoas falando mal da igreja. Eu fico perplexo em ver pessoas falando mal do seu irmão, da sua irmã. E mais, eu fico perplexo em ver pessoas falando mal do seu semelhante. Pessoas que dizem ter Cristo na sua vida e pessoas que dizem entender a verdade divina e conhecer a palavra de Deus. Ora, será que a palavra de Deus na minha Bíblia está distorcida quando ela afirma para nós em Efésios 6,10 que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue? Será que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus está equivocado quando Ele nos orienta e nos delibera a amar o nosso próximo como a nós mesmos? Quando nós temos tais atitudes, nós estamos nos envergonhando de Deus diante dos incrédulos. Mas quando nós honramos a Deus diante dos incrédulos, o nome dele é glorificado. Quando uma pessoa olha para você, seja no mercado, seja no seu trabalho, seja o seu vizinho, e fala: eu vejo algo diferente em você. As suas atitudes não são como a dos outros. Eu vejo que você não fala mal de ninguém, eu vejo que você está sempre pronto a servir e ajudar, eu vejo como você é com seus familiares, eu vejo como você é com seus amigos, tem algo diferente em você. Isso é glorificar o nome de Deus. Algumas pessoas acham que honrar o nome de Deus é soltar uma torrente de informações acerca da Bíblia. Pessoas que não conhecem a Bíblia não conseguem identificar que ela é a palavra de Deus. Só consegue identificar que ela é a palavra de Deus e que ela é viva quem teve uma experiência com Jesus Cristo. Quem foi regenerado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas têm esta convicção. Então, pessoas que fazem pré-julgamento e lançam uma torrente de informação sobre pessoas que nunca tiveram um relacionamento com a palavra de Deus, estão longe de honrar a Deus. Porque volto a falar a passagem em Mateus 7. É pelo fruto que se conhece as árvores. Não adianta eu ter decorado livros da Bíblia, versículos da Bíblia, não adianta eu fazer citações de passagens, se as minhas atitudes não honram a Deus. Se as pessoas olham para mim e dizem assim: esse camarada passa 7 dias por semana enfurnado dentro de uma igreja, mas é um péssimo pagador, é um péssimo pai de família, é um péssimo cidadão, dá mau exemplo. Isto é desonrar a Deus diante dos incrédulos.
Honrar a Deus diante dos incrédulos nos leva a viver Cristo, imitar a Cristo. Também, quando nós vencemos em duras provas. Eu falei acerca de ter paciência em meio à provação, mas o certo é que nós passamos nesta vida por duras provas. Ninguém nos disse que ia ser fácil, mas a facilidade, elas vem quando nós conhecemos Jesus Cristo. Entendemos que Ele nos dá força, que o Espírito de Deus nos fortalece e nos renova. Mas olha só, eu quero ver com vocês aqui, um pouquinho mais abaixo no capítulo 2, o versículo de capítulo de número 19 e o versículo de número 25, mas antes vamos ler o versículo de número 9. Olha só, que dura prova que Jó passava. Depois de perder tudo, Jó ficou com a sua esposa apenas. E olha só o que ela diz no versículo de número 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Olha só o que vai falar no capítulo 19 e versículo de número 25. Jó dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O que acontece? Quando nós passamos por duras provas, a primeira atitude, o primeiro pensamento é desistir, não somente de Deus, mas de tudo. Não é assim? Quando os casais estão passando uma dura prova no seu casamento, a primeira coisa que vem à cabeça é desistir do casamento. Quando as pessoas estão passando uma dura prova na sua parte física, a primeira coisa é desistir de viver. E por isso que nós vamos ver muitas pessoas falando acerca de depressão, que se não fosse o Covid agora ser pano de fundo para todas as ações na área da saúde, era até então a doença mais falada, a doença desse século, a depressão. Quando as pessoas passam por um problema financeiro, a vontade de desistir de tudo. E muitas pessoas desistem. Muitas pessoas vão para as ruas, muitas pessoas pegam uma mochila e saem caminhando, porque se frustraram nessas áreas. Jó teve muitos problemas, passou por uma dura prova. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus amigos. E por fim, aqui era um externar que ele havia perdido a última pessoa que estava ao seu lado, a sua esposa. Porque a esposa de Jó não estava confortando Jó, dizendo assim: Jó, tudo isso vai passar, Jó, nós estamos juntos. Jó ouviu, amaldiçoou, tu te mantém íntegro, tu te mantém adorando esse Deus, tu te mantém otimista, tu te mantém alegre. Para com isso, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. A nossa vida acabou. Mas Jó, ele passou por toda esta dureza, por toda esta dificuldade. E o nome de Deus foi glorificado. E no momento mais difícil relatado aqui, onde Jó, ele diz assim: Deus, como eu queria que essas minhas palavras fossem escritas, para que pudessem conhecer a minha dor. Ele, ao final de todo o seu diálogo e oração com Deus, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará na terra. Jó, ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele estava passando por uma dura prova, mas ele continuava glorificando o nome de Deus. Algumas coisas, a gente que prega todo domingo tem que ser repetitivo, porque é o que o Espírito Santo ministra aos nossos corações e é impossível. Todas as vezes na minha vida
que eu pensei em reclamar nas minhas orações todas as vezes, que depois que eu conheci Jesus Cristo, que eu pensei em reclamar ou argumentar com Deus alguma coisa, eu me lembrava de Jó, quando Deus respondeu a Jó dizendo assim: Jó, aonde tu estavas quando eu represei os mares com as minhas mãos? Jó, aonde tu estavas quando eu lancei as estrelas no firmamento? Jó, aonde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Quando eu me lembro disso, eu me derramo diante de Deus e vejo que eu sou insignificante. Quem sou eu para contender com Deus? Quem sou eu para contra-argumentar com Deus? Ele é soberano sobre todas as coisas. Que eu preciso passar por o que eu tiver que passar, glorificando o nome de Deus. Passando por duras provas e mesmo assim glorificando o nome de Deus. E uma outra coisa que eu aprendi nesta caminhada é que, por mais que seja dura e difícil a situação, a prova que eu esteja passando, se eu estiver com o Senhor, alinhado com Ele, no centro da vontade dEle, será satisfatório para mim. Aquilo que eu falei de Paulo aqui, quando ele defendeu a causa de Cristo e pregou Jesus diante dos homens, sem se preocupar com o que iria acontecer com ele, porque Deus havia dito para ele que ele iria para Roma. Ele passou por aquela dura prova, glorificando a Deus, consciente do seu chamado, consciente da sua missão. Na mensagem passada nós falamos que ser bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus. Você quer ter alegria plena, você quer ter felicidade. Nas suas orações, diga assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Me mostra, Senhor. Me direciona, eu quero viver no centro da tua vontade. Eu não quero estar no centro da vontade de um governo corrupto. Eu não quero estar no centro da vontade de pessoas manipuladoras, mas eu quero estar no centro da vontade de Deus. Porque eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter alegria na escassez ou na abundância. Eu quero ter alegria na saúde ou na doença. Eu quero ter alegria independentemente da situação. Por isso eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Porque se eu estiver no centro da vontade de Deus, não haverá duras provas para a minha vida. Porque tudo será pequeno, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo se torna pequeno, todos os problemas se tornam pequenos. Assim como Golias se tornou pequeno diante de Davi. Porque o Deus de Davi era imensamente, infinitamente maior do que o gigante que afrontava o povo de Israel. Você consegue entender que não existem duras provas se você estiver no centro da vontade de Deus? Porque a situação mais difícil para o homem é mínima perante Deus. É mínima. Então nós temos que passar por duras provas, glorificando o nome do Senhor. Continuando aqui, nós glorificamos a Deus quando não nos justificamos diante da calúnia. Olha só o que fala lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14 até o 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrão, ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outrem.
Mas, se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Irmãos, hoje, a maior dificuldade dos relacionamentos é a autojustificação. Isso é muito importante. Sabe por que famílias estão divididas? E a própria palavra garante que reino dividido não subsiste? Ao longo dessa caminhada, que não é tão extensa, mas também não é tão curta, eu conheci muitas pessoas que tinham a sua casa dividida. Uns honravam e amavam a Deus, outros não queriam saber nada de Deus. E com o passar do tempo, nós começamos a perceber o porquê que tais pessoas não reconheciam e nem tinham este desejo de experimentar a Deus. E atitudes que faziam com que essas famílias estivessem divididas. E a justificação pessoal é o que mais traz divisão dentro de um lar, dentro de uma sociedade. A palavra de Deus também vai falar que aquele que foi justificado, um justo, ele não precisa de justificação. Eu não preciso estar ali fora dizendo que Deus existe. Deus não pediu para mim, enquanto igreja, justificar a sua existência. A criação justifica a existência de Deus. Eu não preciso estar ali fora dizendo que todas as outras igrejas roubam e esta não rouba. Se nós estamos aqui por uma missão esta que é alcançar o perdido e não angariar fundos para uma causa social ou denominacional, eu não preciso estar explicando isso para as pessoas, eu preciso apenas pregar o Evangelho. Se eu amo minha família, eu não preciso justificar que eles não me amam e eu amo eles. O meu amor por si só fará com que eles sejam recíprocos comigo. O grande problema é que nós ficamos nos justificando de calúnias, de acusações que, na verdade, nós acreditamos que não existe. Mas se nós pararmos para pensar que tais acusações nos incomodam tanto e nós estamos sempre brigando e pleiteando para nos defendermos, é que algo precisa ser mudado em nossas vidas. Eu fico pensando, se alguém passar ali e me chamar de ladrão, eu não preciso trazer o meu imposto de renda, trazer as minhas contas ou falar com as pessoas que me conhecem e que têm confiança em mim para mostrar para aquela pessoa que eu não sou ladrão. Por si só, a minha vivência nessa sociedade vai demonstrar que eu não sou ladrão. Se uma pessoa me chamar de assassino, o fato de eu estar livre e não ter acusação sobre a minha vida mostra e evidencia que eu não sou um assassino. O fato da pessoa dizer que eu não faço isso ou que eu não faço aquilo, que eu não sou um bom pai ou que eu não sou um bom marido, os meus filhos dirão se eu sou um bom pai, a minha esposa dirá se eu sou um bom marido. Eu não preciso estar me justificando dizendo o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Quando nós passamos por calúnia, deixando que o Senhor nos justifique, e que as pessoas conheçam que a nossa vida foi transformada por meio de Jesus Cristo e que o nosso caráter é semelhante ao caráter de Cristo, o nome de Deus vai ser glorificado. Jesus Cristo, ele tinha muitos argumentos contundentes e uma justificação real para não ir para a cruz. Não concordam comigo? Imagina Jesus diante daqueles homens. Ele poderia falar tantas coisas, ele tinha tanto argumento, a sua vida era reta, ele não pecou aqui nessa terra. Mas a profecia de Isaías se cumpriu no Cristo vivo, como uma ovelha muda ele foi para o matadouro. Mas Deus, o Pai, o honrou, e o nome dele está acima de todo nome. E todo o poder foi lhe dado na terra e nos céus, embaixo da terra. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele. Nós não precisamos nos justificar de calúnias. O que pensam ao meu respeito ou ao teu respeito é problema daquelas pessoas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos justifica é o Senhor.
Ele nos justifica. Nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer. E muitas vezes, e não é um versículo, uma passagem bíblica, mas é uma frase de muito impacto, que diz que a maior sabedoria da fala é o silêncio. Muitas vezes nós precisamos nos calar, para que as pessoas compreendam que o Cristo vivo está em nós, e que nós somos semelhantes sim a Ele, porque somos imitadores dEle. Nós não precisamos correr atrás de justificação, nós não precisamos nos justificar, porque o Senhor já fez isso. Quando nós queremos nos justificar dos nossos pecados, quando nós queremos nos justificar das calúnias que estão lançando sobre nós, nós estamos rejeitando a justificação de Cristo. Estamos impondo o nosso padrão para todas as coisas. Mas quando nós nos calamos, quando nós não procuramos nos justificar, Cristo nos justifica e o nome dele é glorificado. Também, quando o louvamos, mesmo em fraqueza, quando nós louvamos a Deus mesmo em fraquezas, isso daqui é diferente do ponto 2 aqui que eu falei, e eu vou dizer por quê. Nós temos a tendência de nos vitimizar. Nós temos a tendência de comparar a dificuldade alheia com a nossa. Nós somos tendenciosos a isso. Então, quando nós falamos de sofrimento, nós fizemos um comparativo. Isso é sofrimento e aquilo não é, pela nossa experiência. Nós somos tendenciosos também a achar que há mais necessidade na nossa causa do que na causa alheia. Mas o que eu quero dizer aqui neste ponto é que quando nós louvamos a Deus mesmo em fraqueza, é que nós temos empatia e nós pregamos Cristo e falamos da verdade divina, mesmo que a nossa situação esteja muito pior humanamente falando. Humanamente falando, mesmo que a nossa situação esteja muito pior. Tem uma imagem que simboliza muito isso que eu estou falando, que roda a internet, que é uma pessoa colocando um band-aid no arranhão de outra com umas 50 facas nas costas. É você ter a capacidade de se fortalecer em Cristo, e não no seu corpo, não na sua condição financeira, não na situação que está à sua volta. É você extrair força dele para falar do amor dele. Porque se nós não louvarmos a Deus em fraqueza, nós estaremos limitados na pregação do Evangelho. Nós estaremos limitados. Olha só, Paulo e Silas foram presos injustamente, correto? E aí eles foram lançados na prisão. E naquela prisão, tudo indica, conjecturando, que tinha muito lamento, eram condições precárias, estavam muitas pessoas ali sofrendo. E Paulo e Silas, atrás das grades, com grilhões nos seus pés, começaram a louvar a Deus mesmo na fraqueza. E o seu louvor em meio à fraqueza levou Paulo e Silas a ganhar o carcereiro e toda a sua família para Jesus Cristo. É um bom exemplo. Eles louvaram, as cadeias se abriram e o carcereiro se desesperou e iria tirar a própria vida. E Paulo disse: não faça isso, homem. Estamos todos nós aqui. E o louvor de Paulo na fraqueza fez com que aquele carcereiro fosse salvo e toda a sua casa. Quando nós louvamos a Deus em meio à fraqueza, nós cumprimos a comissão de Deus deliberada para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, louvar a Deus nas fraquezas é uma forma de glorificar o nome de Deus, porque Paulo e Silas estavam louvando. E aquele homem que não conhecia Deus e que pensou até mesmo em tirar a sua vida, glorificou o nome de Deus após ter conhecido o Deus de Paulo e Silas. Tem tantas pessoas que estão afundadas num lamaçal de pecado, tem tantas pessoas que aos olhos humanos não estão passando por dificuldades, mas elas estão afastadas de Deus, e o afastamento de Deus é a maior dificuldade que o ser humano pode ter, é a maior treva que o ser humano pode se encontrar, é o afastamento de Deus.
Ele pode ter posses, ele pode ter reconhecimento humano, mas se ele não tem Deus, ele está na situação mais deplorável que possa existir. E nós precisamos louvar a Deus, mesmo que nós estejamos passando por lutas, mesmo que nós estejamos passando por um momento de vulnerabilidade, nós precisamos louvar a Ele. Nós precisamos levar este nome que está acima de todo nome. E por fim, finalizo aqui falando, quando nós nos gloriamos na cruz. O que é se gloriar na cruz? É reconhecer que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas que por meio da graça, o amor de Deus nos alcançou e a salvação, por meio da graça, nos justificou diante do Pai. É se gloriar na cruz que todos os méritos são dele, que a nossa vitória não é pessoal, que a nossa vitória está em Cristo Jesus. É nos gloriar na cruz, porque quando nós nos gloriamos na cruz, nós não temos o desejo de provocar pessoas, nós não temos desejo de oprimir pessoas, nós não temos desejo de dizer se a pessoa fez isso ou aquilo errado, porque nós sabemos que nós também erramos e que a diferença para nós, para aquele que está no mundo, é porque nós aceitamos Cristo pelo Evangelho da cruz, não pelos nossos merecimentos, não porque nós somos capazes de aceitar, mas porque o amor dele nos constrangeu. O nome de Deus é glorificado quando nós nos gloriamos na cruz. O nome de Deus é glorificado quando uma pessoa nos faz o mal e nos persegue, e nós temos a hombridade de pedir perdão e nos reconciliar com essa pessoa. Quando nós dizemos para ela que assim como Deus nos perdoou, também pode perdoar ela. E que o pecado dela, por mais que a sociedade diga que é horrível, não é diferente do meu pecado e nem do pecado de ninguém. Porque os nossos pecados nos afastaram de Deus. Mas o Evangelho da cruz, a cruz de Cristo, nos reconciliou. Todo mérito, toda honra, toda glória e todo louvor é dele. Se glorie na cruz de Cristo, que o nome de Deus será honrado. Se você tem algum orgulho, algum motivo de se gloriar, se glorie na cruz de Cristo. Sempre que você tiver algo para falar para as pessoas, sempre que você quiser externar um testemunho ou falar de algo bom que aconteceu ou que você fez, se glorie na cruz de Cristo. Diga, graças a Deus, por intermédio de Jesus naquela cruz, eu hoje sou quem sou. Eu hoje consigo fazer o que faço, graças à cruz de Cristo, graças ao sangue dele derramado pela minha vida e por nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé então, meus irmãos? Aleluia. Glórias a Deus. O nome de Deus é glorificado por meio de nossas vidas. Igreja do Senhor. Eu tenho falado muito nos últimos cultos acerca de comprometimento. Se comprometa com Jesus. Se comprometa com esta aliança que nós fizemos com Deus. Nós precisamos descansar no Senhor. Descansar diante das promessas que Ele tem feito para nós. Eu sei que muitas vezes nós nos decepcionamos, muitas vezes nós nos enfraquecemos. Eu sei que muitas vezes nós murmuramos, nós também caluniamos, somos caluniados. Mas tudo isso se resolve com o coração arrependido. Tudo isso se resolve com o arrependimento. Um arrependimento sincero, verdadeiro diante de Deus. Quando nós dizemos, Senhor, estou cansado de viver da forma que eu estou vivendo. Eu quero viver para a glória do Teu nome, Senhor. Eu quero viver com um propósito. Eu quero
viver tendo a convicção que eu estou firmado na rocha. Eu quero viver com sentido. Eu não quero chegar ao final da minha vida e me perguntar: que diferença fez eu ter habitado aqui nessa terra? Qual diferença que isto fez? Agora eu quero chegar e me esvaziar, assim como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a minha fé. É assim que eu quero viver. Eu quero entregar tudo de Deus que está em mim. Eu quero fazer a diferença. Eu quero viver para que o nome de Deus seja glorificado, para que a pessoa olhe para mim e diga-me assim: existe um Deus que mudou a vida deste homem miserável e fez dele um instrumento, uma ferramenta. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado por meio das minhas ações, por meio do meu pacto com Ele, na nova aliança no seu sangue. Eu quero isso, porque eu sei que isto é a verdadeira vida, eu sei que isto me leva a viver o melhor de Deus. Vamos orar nesse momento? Você que está nos acompanhando também por meio dessa live, os irmãos que aqui estão, vamos abrir os nossos corações diante de Deus. Vamos declarar a Ele o quanto nós somos dependentes. Nesse momento, feche os teus olhos, abre o teu coração. Vou pedir para o irmão Paulo estar rodando um cântico. E ore, abre o seu coração, se derrame diante dele. Deus amado, é no nome de Jesus, nome este que está acima de todo nome, que nós declaramos primeiramente o quanto, Senhor, o quanto nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós também aqui declaramos, Senhor, que queremos viver para a Tua glória. Nós conseguimos pela Tua palavra, Senhor, absorver o exemplo de Jó. Homem este que passou por todas as dificuldades, ou por tantas dificuldades. Dificuldades essas que nós não conseguimos aqui nem ponderar, Senhor, que não conseguimos nem mensurar, Pai, quão grande eram. Mas que nós conseguimos sentir, Pai. Nós queremos ser como Teu servo Jó. Nós queremos poder passar com paciência, com confiança e com convicção, Senhor, por qualquer luta. Mas que por meio dessas lutas, dessas dificuldades e por meio do nosso viver, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós queremos viver com propósito aqui nessa terra. Propósito esse que levam as pessoas a Te adorar. Esta é a missão da igreja, Senhor. A missão da igreja não é fazer com que o perdido adore a denominação, a placa da igreja, não. A missão da igreja é fazer com que as pessoas glorifiquem o Teu nome, Senhor. Oh Deus, eu sei que Tu tem levantado homens e mulheres aqui, segundo o Teu coração. Não somente na denominação Batista Independente, Senhor, mas na Tua igreja que está aqui em Bagé, representada por inúmeras denominações. Eu sei que Tu tem levantado um povo santo, zeloso de boas obras, Senhor, que fará a diferença neste lugar, nessa cidade, Pai. Nós clamamos, Pai, nos dê alma, Senhor, nos direciona, Pai, aqui neste município, Pai, para que esta opressão espiritual caia por terra, com o avançar do Teu reino nesta cidade, Senhor. Que o Teu reino venha entrar em casa, Senhor. Que o Teu reino, Senhor, venha alcançar famílias, Pai, que estão sendo destruídas, Senhor, pelas hostes malignas, Deus. Oh, Pai, que nós possamos ser arautos desse reino perfeito e incorruptível, Deus. Nos leva, Senhor, com unção e autoridade as pessoas, para que o Teu nome seja glorificado, porque é isso que importa. O que importa não é a minha satisfação pessoal. O que importa não é o meu querer, Senhor, mas o que importa é o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Sim, Deus.
nós nos colocamos na brecha, Senhor. Nós nos colocamos na lacuna. E nós falamos, Senhor, em alto e bom tom: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos que é Tu que nos capacita, Pai. Nós sabemos que é o Senhor que nos prepara e é o Senhor que nos envia. E se o Senhor nos enviar, nós não temeremos nada e nem ninguém, Senhor. Sim, Deus. Nos envia como missionários para a nossa casa, Senhor. Nos envia como missionário para as nossas famílias, Senhor. Nos envia como missionário, Senhor, para a nossa vizinhança, para o nosso bairro. Sim, Senhor, para os nossos colegas, Senhor. Envia-nos, Pai, para os nossos colegas de serviço, de faculdade, de escola, Deus. Nos envia, Senhor, até os confins da terra, para que o Teu nome seja glorificado por todos, Senhor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, Senhor, sabendo que Tu nos dará condições. Se for necessário, Deus nos dará saúde. Se for necessário, nos dará força. Se for necessário, nos dará inteligência. Se for necessário, nos dará, Senhor, tudo, absolutamente tudo, Pai. Porque o Senhor não abandona aqueles que o Senhor comissiona. Assim nós oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos encerrar a live aqui. Peço que os irmãos permaneçam só mais um tempo. Nós estaremos entoando mais um cântico ao Senhor. E após